Livro Suprema Sabedoria, Áquel, capítulo 28 dos 777. Afinal, Deus interfere ou não? Se Ele interfere, quando? Deus só interfere quando envolve salvação e quando envolve todo o seu povo. E Audim, Eclésia, Errad. Falaremos sobre metafisicalidade, princípios da natureza desde a criação e a linha imaginária transponível da fé. Comecemos com a frase a posteriori do Salvador em seu trabalho como Messias. Lucas 17:19. E disse-lhe: levanta e vai, a tua fé te salvou. Lucas 18:42. E Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. Lucas 7:50. E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Marcos 10:52. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Mateus 10:28. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito isso para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Analisemos desde aquela hora. Hora de quê? Desde a hora que desejou ser curada. Observe o verbo do texto: seja isso feito para contigo, conforme eu quero e ordeno, como eu determino com minha fé e o meu poder. O autor da vida tem todo o poder. O Deus em carne Emmanuel poderia fazer-lhe muito mais, mas em mais da metade dos casos dos sinais de Mateus, Marcos, Lucas e João, nossos livros comprobatórios, nós temos Jesus dizendo: seja feita conforme a tua fé. No caso dessa mulher, conforme tu desejas. O que alguém pode desejar que for bom para o seu próximo, para a eclésia, bom para a salvação de vidas, é o propósito da criação do homem. Então as coisas serão feitas conforme tu desejas, desde que essas coisas estejam debaixo de alguns princípios. O que dizer ser curado? Seja conforme tua fé. Que coisa extraordinária! Ser curada diz respeito ao teu pedido, à tua fé. Não tem interferência de Deus, mesmo que quem falou isso, quem professou isso, operou maravilhas naquele dia como nunca antes nem depois. Foi o próprio Deus em carne. Era Deus que estava ali, entretanto ele disse: seja conforme tua fé. Quando Deus criou a terra, o homem e tudo o que há, ele estabeleceu planos metafísicos. Se a pessoa estudar um pouquinho sobre metafisicalidade, se conversar com um físico, descobrirá uma coisa extraordinária, que talvez mais de 70% das coisas que existem nós não vemos. Existem ondas de som, ondas de micro-ondas, de calor do nosso corpo, que atravessam o corpo físico a todo momento e em todo lugar. E se pudéssemos ver e enxergá-las, essas ondas e essas coisas metafísicas, esses materiais. Quais materiais? Seres, poderes, tanto criado por Deus espiritualmente, como a ação deles metafísica, como as coisas que sentimos e pensamos antes de executarmos, materializarmos, realizarmos. Como é o caso da nossa antecipação cerebral, dos nossos projetos de vida.
Pensamos primeiro, depois executamos. Pensamentos existem a todo momento na cabeça de 7 bilhões de pessoas, mas são metafísicos, não vemos. O contraposto de ser material. Quanto mais desapegado da matéria, mais espiritual. E hoje temos os evangélicos do pai João Calvino, materialistas, dinheiristas de Mamon. Mamon é o Deus desse século, mundo, desse sistema, 2 Coríntios 4. As coisas espirituais e metafísica nós não vemos e quantificamos, por isso física quântica. Não temos como quantificar, ver, contar, mensurar. Como ter uma matéria que as coisas que Deus fez e que nós não vemos? E nós, seres humanos medíocres que somos, muitas vezes ficamos apegados à matéria, às coisas que vemos. Os sentimentos de amor, ódio, saudade, esperança, fé, tudo isso o ser humano tenta explicar, chamar de energia, onda, alguma coisa. Mas o fato é que elas existem e são muito mais do que vemos. De modo que para Deus as coisas que vemos ou não é tudo a mesma coisa. Porque Ele tudo vê, tudo contempla. E quando Ele criou o mundo, estabeleceu muito mais coisas que não vemos do que as que enxergamos com os nossos olhos físicos. Ele disse para a semente física que ela germine e prospere, que frutifique, e é assim em todo o reino vegetal. Em quase 6.000 anos de existência do homem e talvez milhões de anos no jardim do Éden fechado. Assim também na metafisicalidade, aquele que planta, colhe. E na verdade as coisas que Jesus ensinou são princípios de vida. Por isso que eu chamo a Bíblia de livro de referências, livro de princípios. A Bíblia precisa ser vista pela percepção de que ela é a raiz, a nossa fonte de princípios, de conduta, de maneira de viver para as escolhas da vida. É nelas que estão os heróis da fé. Então Jesus, em seus ensinamentos, em um dos seus sermões mais conhecidos, ele disse: batei, batei e abrir-se-vos-á. Que princípio extraordinário! As pessoas pensam que é a insistência da oração, mistificam o que ele falou, e desse misticismo surge a ideia de fazerem campanhas de oração. O que ele está falando é um princípio extraordinário. Uma pessoa pode ser ateu, mas se ela perseverar e bater naquela porta, ascendente ou pelo menos constante, de forma retilínea, uniforme, na mesma intensidade, na mesma equidade, então a porta se abrirá. Se alguém quer uma coisa e põe em sua mente como alvo, como um destino, que começa na metafisicalidade. Se ela crer e confiar, será conforme o que ela desejou, conforme a fé que ela depositou. Entendendo essa metafisicalidade de princípios que o Criador estabeleceu no Gênesis, quando criou todas as coisas. Então ele não estabeleceu aqui, hoje, porque senão isso se tornaria um Deus injusto que privilegia filhos, que interfere quando ele quer, do jeito que ele quer, como a predestinação fatalista presbiteriana, ou arminianista do Deus que tira e coloca o nome no livro da vida e fica amedrontando as pessoas. Deus, o Criador, não pode interferir, não pode ultrapassar algo que é maior que ele, a sua própria justiça, o seu próprio caráter, sua equidade, sua palavra. A sua palavra é maior que ele.